Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nos é oferecida pela Santa Igreja em cada domingo tem sempre alguma coisa que é dita a nós mesmos. Eu acho sempre bonito, sempre que escuto a palavra de Deus, diz: olha, parece que Deus a escolheu mesmo de propósito para mim hoje. Quem escuta com os ouvidos do coração e com a fé pode sempre descobrir que Deus tem alguma coisa para nos dizer. Vale sempre a pena escutar. E escutar o Evangelho que todos os cristãos escutam no mesmo dia. Hoje, na África, os nossos amigos que lá estão e com quem nós trabalhamos estão a escutar o mesmo Evangelho. Na Ásia, escutam as mesmas palavras de Jesus. Na América do Sul, as mesmas palavras de Jesus estão a ser escutadas em centenas e centenas de línguas. Mas é bonito pensar que também no Quênia, ou no Congo, ou no Peru, há cristãos que estão hoje a ouvir esta palavra de Deus e a dizer: esta palavra de Deus é para mim. Deus está-me a dizer alguma coisa. E então eu gostaria de refletir convosco sobre aquilo que eu penso que Deus nos está a dizer hoje, através desta palavra que nos é oferecida. E como eu, se calhar sou inocente, mas eu penso que foi mesmo escolhida para nós, de propósito, pelo menos para mim. A primeira leitura, nós ouvimos a história de Filipe, um cristão, talvez de Jerusalém, um dos primeiros discípulos daquela primeira comunidade lá, depois da morte e ressurreição de Jesus. Este Filipe que diz simplesmente desceu de Jerusalém à Samaria. E na Samaria começou a falar de Deus, começou a proclamar a sua fé, a anunciar que Jesus Cristo tinha ressuscitado e que agora vive connosco e está a transformar a nossa vida, está a fazer-nos experimentar que Deus perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso mal e vai transformando os nossos corações. E diz os Atos dos Apóstolos que uma multidão de pessoas escutava aquele Filipe, ficavam encantados e pediam também para receber o batismo e juntarem-se à comunidade cristã. É bonito pensar, não é preciso ter uma multidão, não é preciso ter grandes coisas extraordinárias. Uma pessoa só viajou, encontrou outras pessoas e deu testemunho da sua fé. Porque a palavra de Deus tem força. E se nós a pronunciamos com fé, não é a nossa força, nem os nossos grandes arrazoados que vão convencer as pessoas. O que vai convencer as pessoas é o Espírito Santo, que está a trabalhar no coração das pessoas enquanto nós anunciamos o Evangelho. E então aí o Espírito Santo e nós trabalhamos em sintonia uns com os outros e é assim que o Evangelho se vai espalhando. Eu gostei de ver agora há bocadinho aqui convosco aquele breve documentário sobre o beato padre José Ambrosoli. Às vezes as imagens não se via muito bem porque estava aqui muita luz, mas outras viam-se bem e a gente entendia bem o som. Que bonito pensar também ali uma pessoa, um missionário comboniano, sacerdote e médico ao mesmo tempo. E ele lá foi, no fundo, para anunciar o Evangelho, para dar testemunho da sua fé. Uma palavra que eu gosto muito do padre José Ambrosoli, foi declarado beato, a santidade dele foi reconhecida em novembro passado, e uma palavra que ele gostava de dizer era assim: eu vejo sempre Jesus à minha frente, seja quando celebro a missa e vejo Jesus na hóstia, no pão consagrado, seja quando estou no bloco operatório do hospital e estou a operar um doente. Aquele doente é Jesus para mim. De maneira que, seja no altar, seja no hospital, eu estou sempre a ver Jesus ali comigo e estou sempre ao serviço de Jesus. O Jesus do hospital é o mesmo do Jesus do altar. Que bonito. Não é? Só os santos é que são capazes de dizer coisas tão simples e tão profundas. E então, nós agradecemos a Deus, porque ao longo da história e ainda hoje,
continua a haver pessoas como o tal Filipe, lá dos Atos dos Apóstolos, que foi para a Samaria. É interessante, nós que somos cristãos e estamos habituados a escutar o Evangelho, quando ouvimos dizer que Filipe desceu à Samaria, há muitas coisas que nos vêm à mente, não há? Por exemplo, os samaritanos, quando Jesus lá chegou uma vez, e houve um grupo que não aceitou, e Tiago e João disseram: Jesus, queres que a gente faça já descer fogo e enxofre sobre eles que rejeitaram a palavra de Deus? E Jesus: calma. Não se obriga ninguém a acreditar. A gente oferece a palavra de Deus. E quando o Espírito Santo lá move o coração das pessoas, eles vão aceitar. Temos outro episódio, quem é que se lembra de uma mulher samaritana? Lembram-se? Jesus andava a caminhar com os seus discípulos, no capítulo 4 do Evangelho de São João. Jesus, que a caminho, estavam cansados e Jesus sentou-se à beira de um poço para descansar, poço de Jacó, enquanto os discípulos foram à cidade ali à beira, cidade de Sicar, para comprar alguma coisa para comer. E lá vem esta senhora, a tal samaritana, tirar água do poço. Não é? E depois nós lembramos o diálogo de Jesus: mulher, dá-me de beber. Como é que tu me pedes de beber? Tu que és um judeu e eu sou samaritana. A gente não se entende uns com os outros e tu pedes. E por aí adiante. Não é? Sabemos a história. E a partir daí, muita gente daquela cidade de Sicar acreditou em Jesus através da palavra daquela senhora samaritana, etc. E depois lembramos da parábola do bom. Quem é que me diz? A parábola do bom samaritano, não é? A parábola do bom samaritano. Pronto. Então, Filipe não esteve a procurar gente muito importante, nem gente muito famosa. Foi ter com os samaritanos, que eram as pessoas mais desprezadas desse tempo. Como Jesus tinha feito, assim fez Filipe também. Assim vemos também o padre José Ambrosoli. Ele era médico, muito inteligente, cirurgião, podia ter feito uma vidinha muito bonita aqui na Europa, mas não, ele fez como Filipe, desceu. Filipe desceu à Samaria, o padre José Ambrosoli desceu ao Uganda e por lá ficou a fazer aquele bem todo que nós sabemos. Então, é muito importante esta atitude também para nós hoje. Papa Francisco gosta de dizer que todos os batizados, todos os cristãos, somos discípulos missionários. Não basta ser discípulo, seguir os ensinamentos do nosso Mestre, é preciso sermos discípulos missionários. Sabermos também levar a nossa fé aos outros. Como dizia São Pedro na segunda leitura de hoje, não é? Irmãos, estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança, a explicar às pessoas em que é que vocês acreditam, em que é que qual é a vossa fé. Alguém que vos pergunta: então tu vais à missa ao domingo, o que é que vais lá fazer? Ninguém responde: não tens nada com isso é cá comigo. Não. Se alguém pergunta, é porque gosta de saber e a gente pode dizer. Não é preciso ser especialista em coisa nenhuma, basta ser uma pessoa que tem fé. Diz: olha, vou à missa porque gosto de rezar com as outras pessoas e lá nós sentimos que Jesus está connosco e dá-nos força e saímos lá com luz e a palavra dele ilumina a nossa vida. Sei lá, a gente pode falar assim com palavras simples ou palavras mais complicadas, dependendo de quem nos esteja a escutar. Mas o certo é que a palavra de São Pedro, hoje, na segunda leitura, é para todos nós. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança, a explicar às outras pessoas aquilo em que vocês acreditam. Claro que é por isso também nós temos a responsabilidade, quem sabe ler e quem gosta de ler, ir lendo alguma coisa para cultivar a nossa fé. Se alguém nos pergunta, a gente gosta também de saber o que é que há de dizer. Ter alguma coisa na nossa cabecita sobre a nossa fé, podemos também explicar aos outros. Há revistas missionárias e outras, há livros que a gente pode ir lendo. É muito bonito a gente ir tendo um livrito em casa, ir lendo de vez em quando, para cultivar a nossa fé. Porque nós sabemos que a nossa fé é um tesouro. E nós, não é um tesouro só para nós, é um tesouro para sabermos partilhar com os outros.
E depois diz São Pedro também, nesta segunda leitura, dar razão da vossa fé, sempre com grande respeito e, já não lembro qual é a outra palavra. Com a idade a memória vai fugir. Não é? Então, diz ele, seja com brandura e respeito, conservando a boa consciência. Com brandura e respeito, conservando a boa consciência. Nós, quando damos testemunho da nossa fé, quando queremos ser missionários, na prática, na fábrica onde a gente trabalha, no escritório, na escola, na terra, quando andamos a plantar batatas, se for preciso, com brandura e respeito. Nós hoje em dia, por exemplo, temos muita gente, se calhar às vezes, a trabalhar na mesma fábrica connosco, ou a trabalhar nos nossos terrenos, que têm uma fé diferente da nossa. Não é? A gente vê muita gente do Paquistão, da Índia, há muçulmanos, há hinduístas, há pessoas de outras religiões. Quando nós falamos da nossa fé, sempre com brandura e respeito. A nossa fé não é para insultar os outros, não é para tratar mal os outros, não é para os desprezar. Não. Eles têm a sua fé, nós temos a nossa fé, se temos ocasião de partilhar, com todo o gosto, com brandura e respeito, sabendo que nós acreditamos que o Espírito Santo está presente no coração de todas as pessoas, que sejam cristãos como nós, e nós sabemos que o Espírito Santo cá está a trabalhar, sejam hinduístas, sejam muçulmanos, o Espírito Santo lá arranja maneira, lá arranja sempre uma brechazita para entrar e para dar um pouquinho de luz a essa gente. Então nós temos que respeitar muito. Eu lembro-me que uma vez, no norte do Uganda, na zona dos Turkana, eu ia a sair de uma missão de manhã cedo, com um colega missionário, íamos celebrar a missa com uma comunidade que estava um bocadinho longe, e então tínhamos que sair cedo. E ao nascer do sol, passámos à saída da aldeia, estava um homem adulto, só com uma tangazita, bem, fazia muito calor, eram quase 40 graus, e com uma lança na mão, em cima de um rochedo à beira da estrada, virado para o sol. Eu fiquei admirado com aquilo, ela estava assim. Eu perguntei ao meu colega, o que é que ele está ali a fazer? Ele disse-me, está a rezar. Mas é cristão? Não. Mas está a rezar. Na religião deles, eles gostam, ao nascer do sol, olhar para o sol e pensar em Deus. E agradecer-lhe pela vida que lhe deu, pela vida que nasceu, pela luz do sol, pela chuva que vem de vez em quando. Esta gente, e eu pensei cá com Deus e comigo, olha que bonito. Não é cristão, mas o Espírito Santo lá arranjou uma brecha para entrar também no coração desse Senhor, e aí está ele a rezar. E de certeza que esse Deus em que eu acredito, lá em cima está à escuta. Está a escutar e sorri ao ver, olha, vejam bem, mesmo uma pessoa que ainda não conhece Jesus Cristo, mas agradece a Deus da maneira que ele conhece. Agradece a Deus pela vida que recebeu, pela luz do sol, pela chuva. Que bom. Então, esse conselho que São Pedro nos dá, né? Dai sempre razão da vossa fé, mas com respeito, com brandura, guardando uma boa consciência. Nós todos podemos e devemos dar testemunho da nossa fé. Se calhar há pessoas que conseguem dar testemunho da sua fé de maneira extraordinária, como esse Padre José Ambrosoli, que ouvimos falar hoje, gente santa, todos somos santos, ao menos um bocadinho, mas há alguns que são santos extraordinários, não é? São santos extraordinários e a gente admira e gosta de ler o livrito da vida dele para conhecer como ele conseguiu encorajar tanta gente, transmitir a sua fé a tanta gente. Mas todos nós podemos transmitir e partilhar a nossa fé de maneira até mais simples, pequenita. A senhora que me ensinou a rezar, a mulher catequista, chamava-se a Tia Maria Zezita. A gente chama, não é por desprezo, é que ela era mesmo pequenita. Era uma senhora assim pequenininha,
Mas quantos rapazes e moças da minha idade a Tia Maria Zezita ensinou a rezar, ensinou o catecismo. E ainda hoje, quando eu vou lá ao cemitério da minha terra, gosto de passar em frente à campa dela a agradecer a Deus. A Tia Maria Zezita foi uma missionária que transmitiu a sua fé a muita gente. E muita gente da minha idade hoje, que se calhar fizemos grandes cursos em universidades, por aí fora, mas podemos dizer, foi da Tia Maria Zezita que nós recebemos a nossa fé. Nós começámos a acreditar em Jesus. Então vejam, não há missionários grandes nem pequenos. O importante é cada um no seu lugar e segundo as oportunidades que tem, ir aproveitando para transmitir a sua fé. E a última coisa, e depois prometo que acabe mesmo, é só lembrar que no Evangelho Jesus fez uma promessa muito bonita. Nesse trabalho, por aí fora, a anunciar o Evangelho, lembrem-se, eu não vos deixo órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar um Consolador, outro Consolador, porque eu já cá estou, não é? Como quem diz Jesus, eu já cá estou. Eu, Jesus ressuscitado, estou cá sempre. Não é? Mas vou mandar ainda outro Consolador que vos ilumine, que vos dê força, que vos acompanhe. E depois, acho que não é na leitura de hoje, é noutra, mas é uma palavra que eu gosto, e Jesus diz, e Ele vos ensinará, vos lembrará todas as palavras que eu vos ensinei. Então não precisamos de ter medo, não precisamos de ter medo de sermos missionários e missionárias, de anunciar e partilhar essa coisa linda que é a nossa fé com as outras pessoas. Às vezes, se nos engasgamos um bocadito, podemos dizer, Espírito Santo, olha que Jesus prometeu que tu nos ias lembrar todas as palavras que eu vos ensinei. Então o Espírito Santo faz isso nos nossos corações. Dá-nos luz, dá-nos força e, sobretudo, lembra-nos o Evangelho. Lembra-nos as palavras que Jesus nos ensinou para nós podermos, de facto, partilhá-las, dá-las aos outros. Então, olhem, vamos continuar a celebrar esta Santa Missa agradecendo a Deus.